Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema assim fundamental para o nosso futuro. Essa ligação entre os metais que a gente precisa para energia verde e o desafio de frear o aquecimento global. A nossa base aqui é um relatório super interessante do professor Hélio Dias. E a missão é tentar entender um paradoxo, né? Para limpar a matriz energética do planeta, a gente depende de mineração, que tem seus próprios impactos e eles não são pequenos. Ok, vamos tentar desembrulhar isso. Exato. Pensa só, carro elétrico, painel solar, turbina eólica, tudo isso precisa de quantidades assim enormes de lítio, cobalto, níquel, cobre, grafite e as famosas terras raras, aqueles elementos-chave para a tecnologia avançada, né? E não é pouco, não. A Agência Internacional de Energia calcula que a demanda por esses minerais pode, olha só, quadruplicar até 2040 se a gente quiser cumprir as metas climáticas. Quadruplicar, nossa, é uma escala difícil até de imaginar e a gente costuma ver essas tecnologias como totalmente limpas. Mas aí o relatório do professor Dias joga uma luz nisso. Mostra que tirar e processar esses minerais gasta muita energia, muita água e deixa uma pegada de carbono considerável. É aí que a conversa fica mais complexa. Pois é, e tem mais. A própria mineração está vulnerável à mudança climática que, em teoria, ela ajuda a combater. Secas, eventos extremos, tudo isso pode parar a produção desses metais, que são essenciais. Um estudo da PwC, por exemplo, é bem direto. Fala que mais de 70% da produção de cobre, cobalto e lítio pode ter risco sério de seca até 2050. Vira um ciclo vicioso, meio preocupante, sabe? Nossa, que coisa, né? Quer dizer, o problema atrapalhando a própria solução. E isso me puxa para outra dimensão que o relatório explora bem, a geopolítica. Parece que está rolando uma mudança silenciosa no tabuleiro global, não é? Sem dúvida, é. O que é fascinante aqui é que a gente está, de certa forma, trocando uma dependência que a gente tinha histórica de petróleo e gás, que vinha de vários lugares, por uma nova dependência de minerais que está concentrada na mão de poucos países. A China, por exemplo, hoje domina assim, largamente o refino de vários desses materiais críticos, lítio, cobalto, terras raras. Isso cria novas fragilidades estratégicas, né? Muda o jogo de poder de um jeito que a gente ainda está começando a entender direito. Essa concentração já é um ponto de alerta por si só, mas para além da estratégia, dos mapas, o relatório vai fundo num custo que muitas vezes a gente não vê, o custo humano. A situação na República Democrática do Congo com o cobalto é um exemplo disso, né? É verdade. E é um ponto, assim, crítico, muito sério. A Anistia Internacional tem documentado violações graves de direitos humanos, sabe? Incluindo o trabalho infantil, comunidades sendo expulsas à força, tudo ligado à mineração de cobalto lá na RDC, de onde vem a maior parte do cobalto do mundo. Isso levanta uma questão fundamental sobre justiça climática e social, né? Quem é que está pagando o preço humano e ambiental dessa transição toda? É importantíssimo garantir que essa busca por descarbonizar não acabe criando ou piorando outras injustiças. Então a gente tem o impacto ambiental direto, o risco do clima na própria mineração, a geopolítica mudando, o custo humano. É um nó bem complicado. Mas e aí? O relatório do professor Dias, ele dá alguma luz? Aponta caminhos para a gente sair dessa encruzilhada? Olha, basicamente, ele aponta para duas frentes que precisam andar juntas: inovação e economia circular. Reciclagem é a chave. Pega o alumínio, por exemplo. Reciclar economiza uns 90% da energia comparada a produzir do zero. Com as baterias de lítio, o processo ainda é mais complexo, mais caro, mas desenvolver isso em escala é essencial. Ao mesmo tempo, a inovação busca outros materiais tipo baterias de íon de sódio, que usam coisas mais abundantes. E também tecnologias para deixar a própria mineração mais sustentável. A tal da mineração 4.0, com mais automação e eficiência. Interessante essas duas frentes. E pensando nesse cenário global e nessas soluções, como é que fica o Brasil nessa história? A gente é rico em vários desses minerais, certo? Qual pode ser o nosso papel? O Brasil tem, sim, um potencial assim gigantesco. A gente tem as maiores reservas do mundo de nióbio, somos o segundo em grafite e terras raras, terceiro em níquel. A grande questão
que o relatório coloca bem, é se o país vai conseguir ir além de só exportar o minério bruto. Sabe, o desafio estratégico é agregar valor aqui dentro, principalmente no refino, que é essa etapa que hoje a China domina. E para isso a gente precisa superar aqueles gargalos que a gente já conhece. Burocracia, mineração ilegal, pouco investimento em pesquisa e, fundamentalmente, ter uma estratégia industrial clara, de longo prazo, para esse setor. Puxa vida! Definitivamente é muito mais fundo, mais cheio de camadas do que só trocar um carro por outro ou botar um painel solar no teto. Essa transição energética mexe com estruturas globais bem complexas. Precisa uma visão de sistema. Tem que juntar sustentabilidade ambiental com justiça social e essa nova dinâmica geopolítica. O desafio enorme é garantir que a solução para um problema gigante, que é o aquecimento global, não acabe criando outros problemas tão graves quanto. Aí fica a reflexão, né? Como é que a gente pode, como sociedade global, garantir que essa corrida inevitável pelos minerais estratégicos leve a gente para um futuro que seja, de fato, mais justo e sustentável para todo mundo, e não só repetir os velhos padrões de exploração e desigualdade que a gente já viu antes. Algo para a gente continuar pensando e debatendo.